E a nossa lição de hoje, fidelidade, um estilo de vida. Fidelidade. Quando a gente fala de ser fiel, a gente lembra em casamento, né? Casamento. Esposa, esposo, ser fiel. Fidelidade a Deus. Estilo de vida. Nós temos sido fiel a Deus, a palavra do Senhor. Como é que tem sido a sua vida com Deus? Então, nós temos visto nos jornais o extremo que o mundo está vivendo. De um lado, gelo, água. Do outro lado, fogo. Foi na Turquia, né, que nós estávamos vendo ontem. O fogo está chegando nas casas. Pessoas tiveram que abandonar a sua casa porque a casa pegou fogo. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo. É neste mundo. E nós temos uma promessa como servos do Senhor, que Jesus virá buscar a sua igreja. E não está longe. Se você parar e analisar o mundo e comparar com a palavra de Deus, Jesus está à porta, irmãos. Jesus está à porta. E ser fiel a Ele, neste mundo que estamos vivendo, é fácil? Tem sido fácil? Então, nós devemos parar e ver como é que nós estamos vivendo com Deus. Qual é a nossa posição como servos do Senhor neste mundo de horror que estamos vivendo. Nosso texto áureo diz assim: amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao soberbo. Salmos 31, 23. Nossa verdade central, ou verdade aplicada, diz: ser fiel a Deus não nos isenta das provações, mas nos permite crescer na fé e no conhecimento do Senhor, testemunhando a sua provisão. Ser fiel a Deus não nos isenta. Sou fiel a Deus, mas passamos por dificuldades. Sou fiel a Deus, mas passamos por lutas, adoecemos, temos dificuldades dentro de casa. Mas que tudo isso que você vive sirva de testemunho, sirva de crescimento na sua fidelidade com o Senhor. E essa lição nós vamos ver isso. Irmão, não está alto, não? É só eu que estou ouvindo aqui? Se o pastor falou, está muito alto mesmo. Então, a nossa lição vai falar sobre isso. Nós vamos ver a história de jovens que eram fiéis a Deus, mas tiveram passar por lutas. Então, as lutas nas nossas vidas é para que nós possamos testemunhar do poder de Deus, desse Deus que nós servimos. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Nós vamos estar lendo os versos 14, 16, 17 e 18. Daniel 3, 14, 16, 17 e 18 diz assim: falou Nabucodonosor, eis lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que levantei?
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa história, irmãos, é bem conhecida, né, do rei Nabucodonosor. E nós vamos ver esses 3 jovens aqui e a postura deles diante de uma nação estranha para eles. Mas eles tiveram uma postura de servos do Senhor. E nós, como igreja, qual tem sido a nossa postura diante do Senhor, diante desse mundo que nós estamos vivendo? Nós, como igreja, nós temos que ter um posicionamento, irmãos. Nós temos que ter uma direção. Nós não podemos viver igual Maria vai com as outras, né? Nós não podemos viver assim. Nós temos que saber o que a gente crê, em quem a gente crê e tomar uma direção. Porque o mundo que nós estamos vivendo hoje está caminhando para isso. Para as igrejas serem atacadas, para as igrejas serem fechadas. E aí? Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua postura? Ser fiel até a morte e receber a coroa da vida? Então, essa lição eu acho que ela veio mais para a gente refletir, como igreja, que posicionamento eu tenho que tomar neste mundo que está caminhando, que direção que o mundo está caminhando. E eu, como servos do Senhor, qual é a minha decisão? Como me posicionar diante do Senhor? Os objetivos da nossa lição: ensinar a necessidade de tomar uma firme decisão. Todos os dias nós tomamos decisões. Mas tem que ser firme, tem que ser consciente a sua decisão. Enfatizar a importância de termos uma postura corajosa diante das provações. Mostrar que nossas fornalhas, que os seus problemas evidenciam a sua fé e revela o poder de Deus. O nosso texto nós já lemos, que é Daniel 3, 14, 16 a 18, e a nossa introdução. Sadraque, Mesaque e Abednego são uma prova viva de que podemos viver neste mundo sem jamais permitir que o mundo nos impeça de adorar e louvar somente a Deus. Exemplo desses jovens. Então, o mundo que nós estamos vivendo, ele não pode nos impedir de adorar o Senhor, de louvar o Senhor. Essa tem que ser a nossa posição diante do mundo. As coisas do mundo. Nós estávamos ouvindo antes da escola da EBD começar aqui, o pastor Evanildo contando o testemunho dele. Posso falar, pastor? Ele é professor de música, e na escola, eles têm os métodos da escola, mas ele é um servo do Senhor. Então, a escola estava almejando dinheiro dos seus alunos, e ele estava fazendo com que os alunos aprendessem a tocar. Então, ele teve uma postura, ele abriu mão do seu emprego. Por quê? Porque não condizia com a fidelidade que ele tem de servir ao Senhor. Então, irmãos, muitas vezes você tem que tomar essa decisão, essa firme decisão que o pastor tomou. Não serve para mim. Esse caminho está afrontando o meu Deus. Então, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão desse emprego.
E foi isso que o pastor fez. Ele abriu mão. E Deus tem honrado o pastor. Ele é um professor, e você que quer aprender a tocar. E eu fiquei sabendo que alguém vai aprender a tocar teclado. E Deus vai abençoar. Daqui a um tempo nós temos outros tecladistas aqui. Amém? Então, irmãos, você que tem filho, ou você que tem um desejo de aprender, grande professor de música aí. Uma firme decisão. Antes da gente entrar nesse ponto 1 aqui, o capítulo de Daniel, capítulo 1, ele vai falar, ele vai destacar a invasão do rei Nabucodonosor a Jerusalém. Só que esse versículo, irmão, esse acontecimento aqui, Deus ele já vinha falando ao seu povo, através dos profetas, Jeremias, Isaías e outros profetas. Então, no capítulo 24, verso 14 de 2 Reis, Deus já havia mencionado essa invasão. E nessa invasão que é mencionada lá em Reis, eles levam 10.000 pessoas presas. E não era qualquer pessoas. Quando o rei invadia uma cidade, ele não levava todos, eles deixavam os pobres, eles deixavam os doentes, né? Sempre ficava ali alguém na cidade. Ele levava pessoas que poderiam servi-lo no seu reino. Então, nessa multidão aqui, foram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Falei certo? Né? Então, foram esses 3 jovens, foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles receberam educação. Porque a intenção de Nabucodonosor era ter pessoas sábias, né, para estar junto com ele no seu reino. Né? Então, quando Nabucodonosor invade, conquista Jerusalém, então ele leva. Mas tinha uma ordem, não era qualquer pessoa. Havia um critério de escolha, tá? Havia um critério. Deveriam ser da linhagem real e dos nobres, para fazer parte do seu reinado. Não era qualquer pessoa, não era qualquer jovem. Tinha que ser pessoas saudáveis. Não podia ser pessoas... Tem uma tradução na Bíblia que fala pessoas sem defeito. Tá? Não poderia ter defeito, tinha que ser pessoas saudáveis, de boa aparência, tinha que ser bonitão, igual o Jonatas, inteligente, de boa formação, competentes para assumir cargos de liderança. Era essa a intenção do rei Nabucodonosor. Era fazer com que o seu reino fosse visto como todo-poderoso. Se a gente for ler na Bíblia, a gente vai ver que, na verdade, a potência de um certo tempo era o Egito. Era o Egito que era a potência. Era o Egito que era temido. Mas, de repente, ele foi perdendo as suas forças e Babilônia foi crescendo, foi se fortalecendo. Então, o rei Nabucodonosor, ele invade. O rei Nabucodonosor foi o imperador mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele reinou por aproximadamente 43 anos. Nabucodonosor sucedeu seu pai Nabopolassar. Cada nome, hein? No trono da Babilônia. Ele governou o Império Babilônico entre 604 a 562. Antes de assumir o seu trono, ainda como príncipe herdeiro, Nabucodonosor serviu como comandante do exército babilônico em algumas ofensivas militares. Então, ele era já treinado para ser rei. O reinado de Nabucodonosor, ainda em 605, após derrotar os egípcios em Carquemis, o rei Nabucodonosor avançou contra Jeoaquim, que era o rei de Judá.
Lá em 2 Reis 24, a gente tem essa história, e Crônicas também. Essa foi a primeira de 3 invasões babilônicas contra Judá. Também foi nessa ocasião que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos por Nabucodonosor. Então foi nessa época que esses 3 jovens foram levados para a Babilônia. E eles, irmão, eram jovens, faziam parte da nobreza, eram jovens bonitos, saudáveis e inteligentes. Porque se eles não fossem cultos, eles não seriam levados. Agora a gente para um pouco para pensar que, acho que é em 2 Crônica, que fala 10.000 pessoas. Então tinha mais pessoas de Judá que foram levados também. Mas a Bíblia destaca esses 4 jovens. Por que será? Pela fé que eles tiveram em Deus, pela fidelidade deles. Longe da sua pátria, mas eles permaneceram fiéis. Eles tinham uma base. Eles tinham base espiritual. Como é que está a sua base? Quantas pessoas vão para a faculdade e se perdem? A gente às vezes fala de jovem, mas não é jovem só que faz faculdade, né? Não é só jovem. E eu fiz faculdade e a gente sabe que há tentações, que há convites. Eu fiz faculdade, estudei de manhã, irmãos, mas tinha convites para a gente sair. Só que você é filho de Deus, você tem que se posicionar. As pessoas têm que te respeitar como filhos de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente começa a abrir brechas. Quando nós convertemos primeiro os filhos lá na casa do meu pai e da minha mãe, eles foram depois. Mas as pessoas respeitavam. As pessoas que fumavam, não fumavam mais perto da gente. E sabe o que nós começamos a abrir brechas? Quando a gente abre oportunidade para o meu irmão que bebe, beber na minha casa. Antes as pessoas te respeitavam, mas você abre brecha. Você vai abrindo, vai deixando. Então você faz um culto em ação de graça, mas você põe uma cerveja na sua geladeira, porque o meu pai bebe, porque o meu irmão vem e ele bebe. Ele vem, irmãos, para te respeitar. Porque se você for na festa dele, ele não vai fazer uma oração, ele não vai ler um versículo, porque você está lá. Mas eu abro brecha. E o diabo, ele vai entrando. Ele vai usando isso. E você vai achando que tudo bem. Está tudo normal. Que posição é essa de servos do Senhor? Que posição é esta? Então, irmão, nós precisamos ter uma posição diante do Senhor. E após 3 anos de treinamento que esses meninos tiveram, eles tinham de participar dos banquetes do rei. Era a comida que eles iam receber. Eles iam sentar à mesa e comer a comida do rei. E quem não quer comer, né, um banquete? Né? Aquelas mesas, a gente vê nos filmes, né? Aquele porco inteiro lá com a maçã na boca, bem assado. Quem não vai querer um vinho, né? Então, eles tinham que participar. Era a alimentação que eles iam receber. Participar da refeição do rei. E às vezes a gente começa a abrir exceções. A gente sabe, irmãos, que os judeus, eles tinham certas carnes que eles não podiam comer, não é? Eles não podiam comer todos os tipos de carne. Mas a gente vai abrindo exceção e a gente vai comendo e a gente vai tornando, né? Mas é porque a gente quer ser aceitável. A gente quer ser que todo mundo nos ame, que todo mundo sinta vontade comigo. Mas antes de a gente chegar aqui nesse ponto 2, eu queria que alguém lesse para nós 1 Pedro 2:9. E o outro lê para nós 1 João 2:15
a 17. 1 João 2:9. Olha o que você é diante do Senhor. Pode ler quem abriu. Amém. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é separado do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. 1 João 2, 15 e 17. Amém, amém. Irmão, vai passar. Tudo no mundo vai passar. Tudo vai passar. Mas fazer a vontade do Senhor, servir ao Senhor, isso não passa. Mudança dos nomes. Antigamente a gente sabe que tinha um significado nos nomes, né? Jacó passou a ser Israel, né? Jacó significava engano, né? Mentiroso, né? Usurpador, né? E passou a ser Israel, que é o príncipe. Né? Abraão também recebeu um novo nome, Sarai passou a ser chamada Sara. E Daniel também, e os seus amigos, eles também receberam outros nomes. Qual era a intenção desse? Era fazer com que eles perdessem a sua identidade. Qual é a sua identidade diante do Senhor? E o mundo, irmão, hoje não é diferente, não. Não é só naquela época desses jovens aqui. Eu vinha para cá e vinha pensando, às vezes a gente tem responsabilidade de falar do amor de Deus, de pregar a palavra de Deus, e principalmente na escola dominical a gente usa, as nossas revistas usam muitas histórias, né, de personagens da Bíblia. E às vezes eu fiquei pensando assim, será que a gente é só com eles? Será se tem algum Daniel, algum Ananias no nosso meio hoje? Será que a igreja tem homens e mulheres igual a esses homens? Que tiveram a coragem de ser fiel a Deus? Ou é só uma história que a gente abre e lê, e é gostoso de ler as histórias bíblicas, né? É gostoso a gente ler. Então, irmãos, o mundo hoje quer que você perca a sua identidade de filho de Deus. E naquela época não era diferente. Daniel, o significado de Daniel era Deus é meu juiz. E ele recebe o nome babilônico, Beltesazar, príncipe de Bel ou de Baal. Ananias, Deus é misericordioso. E ele recebe o nome de Sadraque, amigo do rei. Misael, quem é como Deus? E ele recebe o nome, quem é como Acu, Deus da lua. Azarias, Jeová é meu socorro. E recebeu o nome de Abidnego, servo de Nego. Então, a ideia aqui era fazer com que esses jovens que serviam o Deus verdadeiro perdessem a sua identidade. Eles receberam formações. Eles passaram 3 anos, irmãos, sendo aculturados na cultura babilônica. Eles ficaram lá, junto com os outros. Porque quando a gente fala, às vezes a gente pensa que era só esses 4 jovens. Mas não eram. Tinha outros homens, outras, talvez, mulheres ali, que receberam as mesmas instruções, os mesmos cuidados. Mas a Bíblia destaca esses 4, porque eles tiveram uma posição diferente da multidão. Estar na multidão é muito fácil. Servir ao Senhor na multidão é fácil. Mas servir ao Senhor na sua casa, longe do olhar do pastor, da sua liderança,
É essa, irmão, que é a nossa identidade. É essa que tem que ser a sua identidade com Deus. Mesmo longe do olhar da sua liderança, você ser fiel a Deus. Você está, não perder a sua identidade. Mudar o nome era mudar a identidade das pessoas. E era essa astúcia do rei Nabucodonosor. E é essa astúcia de Satanás. Porque Satanás, ele também não mudou, não, irmãos. Ele só troca de estratégia. Ele vai trocando de estratégia. Desse jeito não deu certo, ele tenta do outro jeito. Mas ele está aí, 24 horas, né, planejando tirar você do seu caminho, fazer com que você perca a sua identidade com o Senhor. É o trabalho de Satanás é este. Até porque ele sabe que o grande Jeová está voltando. Ele sabe disso. Ele sabe que Jesus está voltando. Então, não perca a sua identidade. Não esteja, irmãos, não abra exceções. Não abra. Tá? Pessoas sem identidade são facilmente doutrinadas de acordo com a cultura, a linguagem e a necessidade da época. Se você não tem identidade no Senhor, você vai ser fácil de ser controlado. Quando tem pessoas que vamos falar um pouco da política aqui. Tem pessoas que ouvem o Bolsonaro e segue ele. Mas a mesma pessoa que ouve o outro, aí já muda de ideia. Então, e é assim que o diabo tem feito com as pessoas. Pessoas cristãs que não têm base, é levado. Vem um, fala uma coisa, você segue. Aí vem outro, aí você vai, não, é aquele ali. Não, é aquele ali. Eu tenho uma prima que ela se converteu, só que ela vive assim. Ela não serve o Senhor na igreja, ela não é fiel ali. Ela é levada de profeta a profeta. Tem uma profeta ali, ela vai, não, aquela ali que é a melhor, ela vai. E assim ela tem vivido. É assim que ela tem vivido. Ela não tem identidade. Ela não tem identidade. Então, nós precisamos ter a nossa identidade em Cristo. Não perca essa identidade. Não deixe Satanás roubar a sua identidade. Um propósito inabalável. E durante, irmãos, esses 3 anos, a fé desses 4 rapazes, ela não foi abalada. Eles permaneceram e eles tomaram uma decisão. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha oferecido. Então, ele toma a decisão de não se contaminar. Esse versículo a gente prega muito para jovem, né? Então, a experiência de Daniel e seus amigos, encontramos o quê? Fé, aliança com Deus, comprometimento com a vontade de Deus. Então, diante de toda a multidão, diante de todo mundo sentar à mesa do rei, eles decidem não participar. Eles decidem ser diferente. E nós temos vergonha de ser diferente, de ser taxados como servos do Senhor. Muitos têm vergonha de ser chamados filhos de Deus, de ter uma posição. Porque é mais fácil você ir com a multidão. Mas eles decidem não se contaminar. Eles decidem permanecer fiel. Né? Permanecer fiel. É possível, irmão, continuar sendo ovelhas, mesmo entre os lobos. É possível viver no mundo sem ser do mundo. É possível sermos sinceros no meio de uma geração corrompida e perversa. É possível porque nascemos de novo. Quem nasceu de novo aqui? Porque nós somos templo do Espírito Santo. E a graça do Senhor está sobre nós. Então você é templo, você é casa de Deus. Né? Nós cantamos uma música, tem outra música com essa, né? Essa casa de Deus.
Você é casa de Deus. Deus está aí. Aonde você estiver, Deus está aí. Você é templo. Então nós somos casa de Deus. E mesmo longe da sua casa, da sua família, do templo religioso, do olhar do pastor Eudes, é preciso ser fiel. Aquele que vê tudo. Porque o pastor ele não pode te ver se você não estiver aqui. Mas Deus tudo vê. Salmo 101, verso 6 diz isso. Os olhos do Senhor te vê. Os olhos do Senhor estavam vendo aquela multidão que foi levada para a Babilônia. Os olhos do Senhor viu a decisão desses jovens de permanecer fiel a Ele, mesmo em terra distante. Eles permaneceram fiéis a Deus. Antes do forno de fogo ardente. No capítulo 2 de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor ele teve um sonho. Quem já leu Daniel aí vai lembrar, né? Ele teve um sonho. Só que quando ele sonhava, ele chamava lá os seus adivinhos, seus príncipes e contava o sonho. E eles davam a revelação. Só que este sonho, ele não conta. E ele exige lá dos seus feiticeiros que eles contassem o sonho e que eles dessem a revelação. E eles desesperaram. E eles ficaram sem saber o que fazer. Ainda tinha uma sentença, a morte. Então todos iam morrer. Porque eles não deram conta de saber qual o sonho do rei. Eles não souberam adivinhar. Então, eles tiveram, sim, ficaram desesperados. E Daniel, sabendo dessa história, tem uma diferença. Ele chama os seus 3 amigos e vão fazer o quê? Orar. Perguntar para quem sabe de todas as coisas. E lá no capítulo 3 de Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor levanta uma estátua, porque era o sonho dele. Ele sonhou com uma grande estátua. E Daniel dá o sonho, dá a revelação, e o rei manda fazer essa estátua. No capítulo 3 a gente vê isso, que ele manda fazer a estátua. Era uma estátua de quase 30 metros de altura. Era feita de ouro, né? Era uma estátua enorme, e ele colocou, né, bem no lugar estratégico, porque todo mundo visse aquela estátua. Então, irmãos, eu destaquei essa frase aqui: quem se ajoelha perante Deus não se curva às dificuldades. Então, se você ora ao Senhor, se você busca o Senhor, as dificuldades, vocês vão passar por ela, de cabeça erguida, fortalecido no Senhor. Então, Nabucodonosor, ele faz essa estátua e dá uma ordem que todos deveriam se curvar diante dessa estátua. Ao tocar lá os instrumentos, lá tinha uma orquestra lá para ser tocada. E todo mundo ia se ajoelhar diante dessa estátua. E quem não se ajoelhasse, não se curvasse diante dela, seria lançado na fornalha de fogo. E nós vamos ver que teve pessoas que tiveram coragem de ser diferente. Quando tocaram lá, as pessoas se curvaram e os 3 jovens permaneceram em pé. Eles não se curvaram diante da estátua. Então, e lógico, né, que sempre tem alguém de olho em você. Esse dia eu falei para uma jovem, porque ela saiu com uns amigos e experimentou algo lá, porque os outros estavam
tomando, e eu falei para ela, a primeira pessoa a te acusar é a pessoa que você sentou à mesa e experimentou, porque você teve vergonha de dizer que você era filha de Deus. A sua postura não foi de uma serva do Senhor. Então, a primeira pessoa a acusar é essas pessoas, irmãos, que a gente fica com cuidadinho para não ofender a pessoa. Mas ela é a primeira pessoa a te acusar. Mas você não é crente? Não é? Você não é crente? É a primeira pessoa. Então, nós temos que ter a nossa postura. Não, eu não faço isso, porque ofende a minha fé. Né? Porque vai contra os princípios que eu creio. Essa tem que ser a nossa postura, onde você estiver. Então, aqueles 3 jovens, eles decidiram ser fiel a Deus. Mas teve um preço. Porque tem um preço, irmãos. Tem um preço. E às vezes é por causa do preço que muitas vezes a gente tem medo de dizer que nós somos cristãos. Porque tem um preço. Às vezes você é deixado de lado. Às vezes você não é mais convidado para fazer parte do grupo da faculdade. Né? Às vezes está no intervalo, você está lá sozinho porque você é crente. E as pessoas não gostam de crente. Então você, para não sentir assim, então você dá um jeitinho. Não, eu sou crente, mas não tem nada não. E eles tiveram a coragem de ser diferente. Eles não se curvaram diante. E o desafio hoje, irmão, é ser diferente. Os 3 jovens decidiram serem diferentes. Aparentemente, eram minoria. Babilônia toda estava curvada diante da estátua. Babilônia toda. Não era só os 10.000 que foram levados, era a Babilônia toda. Estava curvando. Então, olhando 3 pessoas em multidão, em minoria. Mas com Deus, eram maioria. Com Deus, eles eram maioria. Né? Até onde estamos dispostos a servir ao Senhor? Servir a Deus quando as coisas são boas, é muito fácil e é bom. Mas até quando? Até onde vai a sua fidelidade a Deus? Até onde vai a sua fidelidade? Quando o dinheiro faltar, como é que você vai se posicionar? Quando a doença chegar, lembra da música? Ele é Deus? Quando as coisas estão boas, Ele é Deus, né? E quando as coisas ficarem difíceis, Ele continua sendo Deus. Então, foi essa a atitude desses 3 jovens. Nós não vamos nos curvar diante. Então, a erguer a estátua de ouro e dar somente 2 opções que esses meninos tinham. Ou se curva, ou é lançado na fornalha de fogo. Né? Então, Nabucodonosor, irmão, uma das ideias dele, quando ele ergueu essa estátua, era verificar onde estava a lealdade dos seus súditos. Até onde iam a lealdade deles. Até onde vai a tua lealdade, a tua fidelidade com Deus. Deus te testa. Nós somos testados todos os momentos, irmãos. Nós somos testados. Então, Nabucodonosor testou o seu povo ali. Vou ver até onde vai essa lealdade desse povo. Ou então o medo, né, de ser queimado, né? Quem sabe? Então, no entanto, ele não puniu imediato quando todo mundo se curva, que esses jovens permanecem em pé. Tinha alguém lá de olho neles, porque eles eram diferentes. As pessoas já tinham notado a diferença desses jovens. Primeiro, eles não sentavam à mesa com eles para comerem. Eles não participavam daquela delícia do rei, da mesa do rei. Então já tinha gente de olho neles. Tem gente de olho em você, sabia?
Deus está de olho em você, mas Satanás está de olho em você. E ele tem seus agentes que estão de olho em você. Então, aqueles 3 jovens foi denunciado. Alguém chegou lá, os caldeus chegaram lá e, ai, rei, aqueles lá que você trouxe lá de Judá, os judeus lá, eles te respeitam? Não. Se dobraram? Não. E o rei ainda dá uma chance, né? O rei vai lá conversar com eles. Uma nova tentativa. Porque o rei já podia ter mandado jogar, né? Não, mas ele ainda tenta. Satanás faz isso, irmão. Ele te tenta aqui, na área da sua vida, ele não conseguiu, ele vai para outra área. E ele vai tentando. Por quê? Porque ele tem esperança que uma hora você vai cair. Você vai abrir exceção. Aí foi o texto que nós lemos, né? Quando o rei fala com esses 3 jovens. Porque Nabucodonosor ele ficou furioso, porque ele deu uma ordem e ele não podia voltar atrás. Mesmo que ele gostasse desses 3 jovens, ele não podia voltar atrás. Ele tinha que cumprir a sua ordem. Ou vocês ajoelham, ou vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Então ele tenta dar mais uma oportunidade para esses jovens. E ele fala: irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Estava dando uma oportunidade para aqueles jovens abrir mão da sua identidade com Deus. Mais uma chance eu vou dar para vocês. E toca de novo, e eles permanecem em pé. Volta aqui. Eles respondem, aí Nabucodonosor ainda vai, e quem é Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Né? Quem é Deus que pode livrar vocês? Quem é este Deus? Eu sou o Todo-Poderoso. E olha a resposta desses meninos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele fala, se o nosso Deus, a quem servimos, quer, Ele vai nos livrar. Se Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, Ele continua sendo Deus, né? Então, irmãos, essa foi a postura desses jovens. E essa tem que ser a nossa postura. Eu não vou me curvar diante do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Romanos diz lá em Romanos 12, né, que fala para não nos amoldar a este mundo. Para não nos entrar na forma deste mundo. Irmãos, e nós vamos ser atacados cada dia mais. As coisas não vão melhorar. Não vão. As coisas para o povo de Deus não vai melhorar. E nós temos que ter uma postura diante do Senhor, de não nos encurvar diante do mundo. Nós temos leis. Depois da pandemia aí, a igreja foi fechada, a igreja foi aberta, e nós temos que obedecer sim o governo, mas até o ponto que as ordens dele não afetam a nossa fé. Nós temos que obedecer, a palavra de Deus nos instrui, que nós devemos sim obedecer, mas até que ponto? Até que a sua fé não seja atacada.
Porque aí você tem que ter a coragem que esses 3 jovens tiveram, de não se curvar, de ir, ó rei, se Deus quiser, Ele vai fazer. Senão nós vamos sim, sermos jogados na fornalha. Então, irmãos, o livramento no forno do fogo ardente. Achei interessante eles ficar repetindo, forno do fogo ardente. Ser fiel a Deus não livrou aqueles jovens da fúria do rei, nem de serem jogados no forno. E vocês sabem que o forno já estava aceso. E vocês sabem que quando eles jogaram aqueles jovens lá, as pessoas, né, que jogaram, eles morreram. Porque o rei mandou aquecer 7 vezes mais o forno. Já estava quente. Mas ele ficou tão furioso que ele mandou aquecer 7 vezes. Então, as pessoas que jogaram, os soldados que pegaram aqueles jovens e jogaram, eles morreram. De tão quente que estava essa fornalha. E para surpresa, né, do rei, esses 3 jovens não sofreram dano algum. Né? Daniel 3:24, o fogo do forno ardente conseguiu queimar apenas as cordas que atavam os 3 jovens. Só foi isso, irmãos, que aqueles 3 jovens sofreram. A corda foi queimada. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha aqueles meninos. Oh, Deus! Irmãos, é este Deus que você serve, que eu sirvo. É este Deus que está presente nas nossas vidas, ou tem que estar. É este Deus que tem que fazer a diferença na sua vida. Às vezes Deus não vai te livrar da luta. Às vezes Deus não vai te livrar de você estar doente. Mas Ele vai estar com você na fornalha. Ele vai estar lá dentro. É isso que nós temos que crer. Que Deus, Ele é Deus. Deus permite que entremos no fogo para que exercitemos nossa fé e seu nome seja glorificado. O nome de Deus foi glorificado. Quando eles olharam e viram 4, o rei fala, não foi 3 que jogamos, mas tinham 4. E ele ainda compara Jesus ou Deus como um dos deuses. Deus estava com aqueles jovens. Deus estava. Irmãos, às vezes a gente olha, lê na Bíblia e a gente fica imaginando como estava quente aquela fornalha. Como estava. Porque só a quentura matou os soldados. E aqueles 3 jovens, nem cheiro de fumaça tinha. Irmãos, vocês já imaginaram isso? Você já passou em frente o lugar que estava pegando fogo? Você não fica com cheiro de fumaça? As mulheres, quando a gente lava cabelo, que a gente vai para o churrasco, a gente gosta de churrasco, mas a gente não gosta do cheiro que fica no cabelo. Não é? Nem cheiro tinha. Porque Deus honrou a fidelidade daqueles 3 jovens. E Deus, Ele é o mesmo. Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Deus está com você. Então, ó, é semelhante, né, ao Filho de Deus. Quando Nabucodonosor olha e vê uma 4ª pessoa ali, ele fica sem saber o que fazer. Isaías 43:2 diz, quando você atravessar as águas profundas, eu estarei ao seu lado. Se você não se afogará. Quando passar pelo meio de fogo, as chamas não o queimarão. Este é o Deus que você serve. Este é o Deus que tem que fazer a diferença na sua vida. É este Deus que você tem que se curvar. É para este Deus, irmãos. É este Deus. Não é outro Deus. É este Deus que nós devemos louvar. João 16:31 diz o quê? No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem.
eu venci o mundo. Então, Jesus já venceu por você. Tudo que nós passamos aqui, irmãos, não compara a glória que Ele tem para você. Não compara. Então, é este Deus que nós servimos. É este Deus que você tem que adorar. É que você tem que se ajoelhar. É esse Deus que você tem que buscar. Quando Deus não nos livra das tribulações, Ele nos acompanha ao longo delas. Você não está só. Você não está só. Quando eu estava lá sendo mimada, né, que é a dengue, né, a gente aproveita e fica mais dengosa ainda. E eu estava lá sendo mimada, eu levantava, sentava, e o café vinha na minha mão. Aí o almoço vinha na minha mão. Gente, mas é bom, né? Mas, coisa boa. Eu falei assim, Senhor, eu estou doente, mas é bom, né? E os 3 lá, cada um fazendo uma coisa, é muito bom. E aí eu fiquei pensando, eu estou doente, né? Os irmãos estão orando por mim. Aí eu lembrei de Jó. Eu falei assim, não, eu vou fazer igual Jó. Eu vou orar, né, para Deus me abençoar. Eu vou orar pelos outros para mim ser curada logo. Então, irmãos, é essa postura que nós temos. Deus, Ele está com você. Às vezes Ele não vai te levar. Ser fiel a Deus não vai nos isentar. Lembra da nossa verdade aplicada? Não vai nos isentar de passar por lutas, por dificuldades. Não vai nos isentar de ter problemas dentro de casa. Mas vai fazer a diferença a sua fidelidade a Ele. Porque Ele vai estar com você. Ele vai estar caminhando com você. Ele vai estar lá dentro da fornalha com você. É este Deus que nós devemos servir. É este Deus que você deve adorar. Um importante reconhecimento. Olha o que o rei Nabucodonosor falou. Não há outro Deus que possa livrar como este. Vendo? A reconhecimento. É este, irmãos, que as pessoas lá fora têm que ver na sua vida. Não há Deus como o Deus que a Gilzana serve. Não há Deus como o Deus que o Mateus serve. Não há, irmãos. É essa diferença que você como igreja tem que fazer lá fora. As pessoas têm que ver Deus na sua vida. As pessoas, o mundo tem que ver Deus nas nossas vidas. O mundo tem que ver Deus dentro da igreja. É esse que faz a diferença. E Deus honra aqueles que o honram. Deus honrou aqueles 3 jovens. Deus honrou. Eles fizeram parte da liderança e foram destacados. Quando a gente lê lá, a gente vê a obra de Deus na vida deles. Porque Deus honra aqueles que honram a Ele. 1 Samuel 2,30 diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então Deus, Ele honra a sua fidelidade. Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Deus vai fazer a diferença na sua vida. E então nós só temos, irmãos, de ter posicionamento diante do Senhor. Nós temos que ter um posicionamento como servos do Senhor, como nação santa. Nós temos que ter essa posição diante de Deus. E a conclusão está dentro do horário. Aprendemos com Sadraque, Mesaque e Abednego que seja qual for a provação, nossa fidelidade ao Senhor Deus jamais deve ser negociada. Não negocie a sua fé. Não negocie. Que o testemunho do nosso compromisso seja agradável a Deus e de grande inspiração, tanto para os de dentro, quanto para os de fora. Que a nossa vida sirva de inspiração. Que as pessoas te olhem e desejam ter o Deus que você serve. Que possam falar igual Nabucodonosor falou. Acho que esse Nabucodonosor ele se converteu. Né? Tem outros episódios na Bíblia que falam, né? Que eu acho que ele se converteu. Se você ler a história lá, você vai ver, né? Que ele tem momento lá que Deus permite que ele vira um bicho lá. Eu acho que esse homem se converteu. Então, irmãos, não desista de ser fiel a Deus. Não perca a sua identidade do Senhor. Feche os seus olhos. Pai,
Eu quero, Senhor, te agradecer, ó Deus, por este momento. Quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Quero, Senhor, pedir, ó Deus, que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a permanecer fiéis a Ti, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, como igreja, fazer a diferença. Que eu possa, Senhor, fazer a diferença, ó Pai, onde eu estiver. Que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor na minha vida. Que a minha vida sirva de testemunho, ó Deus, do Teu poder, da Tua salvação, ó Pai. E que este mundo, ó Pai, que está, Senhor, um caos, ó Deus, que está, Senhor, sem esperança, Pai, possa olhar para mim, Deus, e possa ver esperança, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço, ó Deus, fortaleça a Tua igreja, Pai. Dê graça a cada um, Deus, que aqui está, que está ouvindo a Tua palavra, ó Deus, que possam, Senhor, ter um posicionamento diante do Senhor, de fidelidade, ó Pai. Que possamos olhar os problemas, Senhor, mas olhar para o Senhor e ver que o Senhor é maior do que todos os problemas que temos, ó Deus. Pai, que o Teu poder, Senhor, meu Deus, possa ser sobre as nossas vidas, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.